Mais uma vez, bom dia aos irmãos, graça e paz. Sei que alguns aqui acordaram de madrugada para orar, orar pelo Brasil, não pode ser. Mas se eu perceber que alguém está com sono e dormindo, eu vou fazer a pergunta para quem tiver com sono. Então, fique atento, fique esperto. Se eu ver cochilando, a pergunta vai ser direcionada a você nessa manhã. Ok? Eu quero pedir aos irmãos para se colocarem em pé nesse momento. Conforme foi dito na abertura do culto, nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia e hoje nós vamos concluir o capítulo número 3. Um livro que tem 6 capítulos, então nós estamos praticamente passando da metade do livro. E nós temos aprendido algumas coisas a respeito desse livro, algumas verdades importantes ao longo dessa carta. Conforme eu já disse na introdução dessa carta, é uma carta que foi considerada pelos teólogos e até hoje é considerada pelos estudiosos como uma carta de liberdade do cristão. Por isso você está vendo essa imagem aí na projeção, a imagem aquela bola que ficava presa no pé, né? Você que é da época dos Trapalhões, você deve lembrar do Didi dando embaixadinha na bola e saindo fora da cadeia. Então era uma maneira de aprisionar alguém. E a carta de Paulo a essa igreja proporciona liberdade. Porque essa igreja estava presa, estava encarcerada em algum lugar? Não fisicamente, mas essa igreja estava se colocando debaixo do jugo da lei, debaixo da escravidão da lei. Então Paulo hoje vai fazer uma analogia ligada a essa liberdade que nós temos em Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então em Gálatas capítulo 3. Nós veremos do versículo 23 até o versículo 29 nessa manhã. E, se Deus permitir, concluiremos o capítulo 3. Todo mundo encontrou? Amém? O texto diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Os irmãos podem se assentar? Conforme nós temos visto no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa com a expressão, no versículo 1, ó Gálatas insensatos. Então Paulo olha para essa igreja da Galácia, esses irmãos que ele havia evangelizado, esses irmãos que ele havia ganho para Cristo, e ele olha para essa situação e ele diz o seguinte: bom, esses irmãos são insensatos. Mas por que esses irmãos são insensatos? E nós já vimos que Paulo demonstrou a insensatez dos Gálatas de algumas maneiras. E nós vimos que no capítulo 1 ele mostra que Paulo havia exposto Cristo crucificado diante deles. E por Paulo ter exposto Cristo crucificado diante deles, esses irmãos da Galácia estavam andando não de acordo com essa verdade, a verdade do Cristo da cruz. Depois nós vimos que Paulo apresentou experiências pessoais que esses gálatas haviam vivenciado, e essas experiências pessoais atestavam a insensatez deles, porque eles não estavam agindo de acordo com as experiências. E nós vimos ao longo da carta Paulo usando a própria escritura para provar a insensatez deles, e Paulo faz uma ligação lá com Abraão e começa a mostrar aos gálatas: vocês são tão insensatos porque vocês querem voltar à lei. Mas a lei foi dada 430 anos antes da promessa feita a Abraão. E Abraão, que é um pai de vocês, nem tampouco Abraão foi justificado mediante obediência à lei. Como é que Abraão foi justificado?
mediante a fé. Então vocês estão querendo retornar à lei, buscando na lei justiça, justificação, vocês são insensatos. Então nós temos visto dessa maneira. E o que Paulo está fazendo? Paulo certamente estava sendo acusado de antinomismo. O que é isso? Antinomismo é uma pessoa contrária à lei. Por quê? Porque Paulo ligava Abraão a Cristo, que parecia que ele descartava Moisés. E se você não olhar atentamente para a história, se você não olhar atentamente para o contexto dessa carta, você até pode pensar que Paulo era um antinomista, pois afinal parece que ele não está falando muito bem da lei. Mas por que Paulo não está falando da lei especificamente? Porque o objetivo dele nessa carta não era falar mal da lei, o objetivo dele nessa carta não era menosprezar a lei. Qual era o objetivo dele? Era corrigir o pensamento errôneo que aqueles irmãos da Galácia estavam recebendo dos falsos mestres judaizantes, que era o quê? Que vocês precisariam passar pelas práticas da lei, vocês deveriam respeitar alguns rituais judaicos a fim de obterem salvação. Ou seja, antes de você se tornar um cristão, você precisa se tornar um judeu. E isso era uma extrema insensatez, porque Cristo havia trazido liberdade aos Gálatas. Os Gálatas, conforme nós vimos nos estudos anteriores, eles receberam a liberdade em Cristo, mas agora estavam retornando novamente à lei. E Paulo, no sermão que nós estudamos passado, no sermão da semana retrasada, Paulo usou uma analogia para mostrar a insensatez dos Gálatas e para fazer o quê? Para explicar qual é a utilidade da lei. Porque Paulo não é simplesmente um mestre que mostra o erro daquelas pessoas. Paulo não simplesmente apontou para a igreja da Galácia: vocês estão tudo errado, vocês são insensatos. Assim como todo bom mestre, além de corrigir, ele tem que ensinar. E Paulo começou a ensinar no estudo passado qual é a utilidade da lei, provando que ele não é contrário à lei, ele simplesmente está colocando a lei no seu devido lugar. Então ele usou a analogia que nós vimos de testamento na vez passada, e hoje ele vai usar duas analogias para ilustrar essa mesma verdade. A verdade da justiça pela fé, a verdade da liberdade que Cristo proporcionou a todos os crentes. Então vejamos como Paulo nos ensinará através dessas analogias. O versículo 23 diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Paulo, a partir de agora, usará duas analogias para demonstrar a utilidade da lei. Para que serve a lei? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque os judaizantes, conforme eu já disse, estavam acusando Paulo de ser alguém que menosprezava a lei. E Paulo está mostrando: não. Eu não menosprezo a lei. Eu simplesmente estou refutando o pensamento equivocado dos judaizantes. E eu vou mostrar a vocês para que serve a lei. E ele vai começar fazendo isso, usando essa analogia que nós estamos vendo no texto. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Guarde essa palavra que está destacada para você. E nela, encerrados. O que significa essa palavra encerrados? Qual é a ideia dessa palavra encerrados? Se você observar no versículo 22, Paulo usou a mesma palavra. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. O que é encerrar tudo debaixo do pecado? Essa palavra é a palavra que foi traduzida dessa maneira, mas ela significa aprisionar, acorrentar, prender. Então a analogia que Paulo está usando aqui é de uma cadeia, de uma prisão. A lei fez o quê? Qual era a função da lei? Antes que viesse a fé, está falando de Cristo, estávamos sobre o cuidado, a tutela. A lei, ela funcionava como o quê? Como esse carcereiro aí que está trancando a gente dentro da prisão. Então a lei, ela nos conduziu para a prisão. Ela cravou na nossa cela a nossa sentença, a nossa condenação. E qual é a nossa condenação? Juízo eterno, inferno. Essa era a nossa sentença. A lei fez isso.
a lei como um carcereiro fiel, como um soldado romano que daria sua vida para proteger aquele carcereiro, não permitindo que ele fugisse ou que alguém o resgatasse. Esse carcereiro, a lei, nos aprisionou e colocou um cadeado. E trancou, não há chance de você sair dali. Dali você só sai para a sua condenação. Então Paulo está usando a analogia de uma cadeia, mostrando o que a lei faz. A lei serve de tutor, ela nos conduz, ela é como um soldado romano e nos encarcera, nos encerra dentro da prisão. Essa é a finalidade da lei, segundo o apóstolo Paulo. Para você ter uma ideia, talvez a visão de prisão para você não seja exatamente a visão que Paulo tinha de prisão. Na época de Paulo, um prisioneiro ficava dessa maneira aí. Essa aí é a foto que tiraram do Paulo e do Silas na cadeia ali. Ele pediu para tirar a foto ali para o soldado tirou. E bateram essa foto deles aqui. Qual que é a ideia? A ideia é mostrar a vocês como é que era uma prisão na época de Paulo. Não é a mordomia que as cadeias do Brasil têm, né? Você pode usar celular, e algumas até churrasco você faz. Não, você ficava com os pés presos, com as mãos presas, você não podia fazer nada, num lugar úmido, geralmente num lugar subterrâneo, junto com fezes, era assim que você ficava. Era assim que um prisioneiro ficava. Um prisioneiro nessa condição, quais são as chances dele escapar? Nenhuma. Com um soldado, um fiel soldado romano à porta, vigiando constantemente, quais são as chances desse soldado sair desse prisioneiro sair? Nenhuma. Mas a lei é o carcereiro. E ela nos encerra dentro da prisão, ela nos prende. Quem são os prisioneiros? Os prisioneiros somos nós. Toda a raça humana é prisioneira. Leia o versículo 22. Pois a Escritura encerrou, prendeu tudo debaixo do pecado. Todos os seres humanos estão debaixo do pecado, encerrados, presos. Por quê? Porque a própria lei que mostrou que nós somos pecadores. E com a finalidade da lei de nos apresentar diante de Deus como culpados pecadores, ela nos encerra debaixo do pecado, nos prende. Estamos com aquela bola de ferro escrita pecado em nossos pés. Por onde nós andamos, ela está junto. E você não consegue fazer nada. Então, toda a raça humana é colocada nessa condição. Condição de prisioneiro. Condição de alguém que não tem chance nenhuma. Dali para a sua condenação. Qual era a insensatez dos Gálatas? Os Gálatas estavam presos debaixo da lei, assim como todos os judeus, mas, até que viesse a fé, como diz aqui, a fé um dia veio. Cristo desceu até o cárcere, libertou eles, tomou eles pelas mãos, arrancou todas as algemas que eles tinham, carregou eles no colo, deu liberdade a eles. Agora eles são livres. Só que qual é a insensatez? Os Gálatas agora estavam voltando ao carcereiro e falando, oh, me ajuda aí, me prende aí de novo, porque eles estavam retornando à cela, à lei, retornando ao carcereiro. E o carcereiro era alguém fiel ao seu senhor, ao seu comandante. A única coisa que o carcereiro podia fazer não era exercer misericórdia. Não adiantava você clamar por um soldado romano, tenha misericórdia de mim, ele não vai fazer nada por você. A única função dele é manter você ali, é penalizar você, até mesmo com a morte, se for preciso. A única função dele. E os Gálatas estão indo em direção ao carcereiro pedir ajuda. Oh, queremos estar debaixo da tua tutela novamente. Isso é insensatez. Ninguém com a sã consciência faria isso. Uma vez que você está livre, você vai voltar lá e pedir ajuda? Não, ele não pode ajudar. Por quê? Qual é a função do carcereiro? A função do carcereiro não é exercer misericórdia. Ele foi contratado, ele foi convocado para uma função, manter você ali, manter os Gálatas ali. Ele não pode te libertar, não está no domínio dele te dar liberdade. E o que Paulo está mostrando? A lei não pode fazer isso que vocês estão querendo. A lei não foi feita para isso, Deus não deu a lei para isso. Conforme nós vimos no estudo passado, Paulo diz, se existisse uma lei que concedesse vida, mas essa lei não existe.
Não há uma lei que conceda a vida. E Paulo nos mostra que a lei foi dada por qual razão? Para produzir salvação? Para dar a chance de alguém ser salvo? Não, a lei foi acrescentada por causa dos nossos pecados. Então a lei não pode trazer salvação a ninguém. A lei simplesmente apresenta o homem pecador diante de Deus. Portanto, Gálatas insensatos estão voltando ao carcereiro, pedindo ajuda. No versículo 24, Paulo usará uma outra figura, uma outra analogia. A figura do aio. Talvez, nem sei se todo mundo sabe o que é aio, a gente já vai entender já. O texto diz, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Bem, o que é aio? Talvez você esteja pensando aí que é a maneira mineira de falar daquele negócio de fazer tempero, ou bota mais aio no nosso feijão aí, tio, alguma coisa assim. Não, aio não é isso. Aio é a tradução da palavra grega paidagogos. Não adiantou nada, né? Tá ok. Agora vai facilitar. Uma palavra que vocês conhecem, que foi transliterada para o português. Pedagogo. Pedagogia, pedagogo. Agora tá fácil. Bem, é bem verdade que a visão de pedagogia não tem mais nada a ver com a raiz do significado dessa palavra. Já foi mudado ao tempo. Mas o que era um aio? Porque Paulo fala que a lei serviu de aio. E o que ele está mostrando? A função que o aio tinha é a mesma função que a lei tinha. Qual era a função do aio? O aio, ou o pedagogo, ou o paidagogos, era um escravo da família que era selecionado para uma missão, para uma função. Qual era a função desse aio? Ele era selecionado para cuidar do filho do Senhor. Então esse senhor possuía escravos, ele observava entre os escravos, alguns dos escravos que se destacassem tendo conhecimento, tendo aptidão. Geralmente era um escravo idoso, porque por ter experiência, por saber como lidar com algumas situações. Então esse escravo era selecionado com a função de cuidar do filho do Senhor. Então dos 6 aos 16 anos, essa criança, que era filha do Senhor, então se você observar, essa criança é superior ao aio, mas ela era sujeitada ao aio, ela estava inferior ao aio, de maneira que ela devia sujeição ao aio. Então esse aio, esse pedagogo, ou esse instrutor de crianças, ele tinha a função de cuidar dessa criança. O que ele fazia? Esse aio, ele não era o professor da criança. Ele não era o mestre, o didáscalo dessa criança. Mas ele conduzia a criança em segurança até Cristo, até o professor. Fazendo analogia com a lei nos serviu para nos conduzir a Cristo, conforme Paulo diz. Então o aio, ele conduzia a criança, protegendo ela no caminho, cuidando para que nada acontecesse com ela, e conduzia ela até o professor. Mas o aio também tinha responsabilidades sobre a criança. Apesar dele não ser o professor dessa criança, ele tinha a responsabilidade de ensinar bons costumes, bons modos, tomar lição dessa criança na sua casa, para verificar o aprendizado dessa criança, se de fato ela aprendeu. E geralmente o aio era uma pessoa velha, de idade, que possuía em suas mãos um cajado ou uma vara. Bom, para que serve o cajado e a vara? Não era simplesmente para ele andar, para servir de muleta. Esse cajado servia para ele bater na criança. Ele tinha autoridade de corrigir a criança, de bater, de usar de violência. Ele tinha essa responsabilidade. E Paulo está olhando para a lei e está falando, de maneira que a lei nos serviu de aio, do que? De condutor. A lei serviu para nos conduzir a Cristo e para nos corrigir, para nos dar a sentença, a fim de que fôssemos justificados pela fé. É o que Paulo diz aqui. Eu tenho aqui algumas imagens que eu, pesquisando sobre pedagogia na internet, eu encontrei algumas imagens interessantes. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa é a imagem, uma imagem grega, de um aio conduzindo uma criança. Então, aí um senhor meio rabugento, nem sempre era idoso, algumas vezes podia ser alguém de intelecto elevado, jovem, mas na maioria dos casos era alguém de idade.
Aí já no caso esse aqui parece um bruxo, né? Esse aio que aparece aqui na direita, o velhinho na minha direita, aqui, na direita de vocês também. Um velhinho com um cajado nas mãos, carregando esse moleque aqui que já está quase com 16 anos, provavelmente. E eu gostaria que vocês observassem a vestimenta dessa criança. Ele está com uma vestimenta e depois Paulo vai usar também essa analogia mais para frente. Aqui já uma imagem um pouco diferente. O aio é esse barbudo sentado, está tomando lição da criança para verificar o aprendizado dela, o que ela aprendeu na escola. E por último, nós temos aí uma imagem mais que as crianças gostariam aí, mais legal para as crianças, é o aio tomando lição dessa criança ou ensinando alguns bons costumes a essa criança aí, que está com uma vestimenta diferente. Então, eu mostrei essas imagens para que os irmãos tivessem a ideia e também entendessem de onde saiu a questão da pedagogia. Bem, o que nós aprendemos com esse versículo 24? O versículo 24 nos mostra a terrível verdade, que nós estávamos debaixo da lei. Nós éramos crianças malcriadas que necessitávamos de um guia para nos conduzir a Cristo. Nós necessitávamos de um guia para nos corrigir. E por sermos crianças obstinadas em nossos pecados, em nossos erros, esse aio constantemente nos afligia, nos castigava. O que Paulo quer ensinar com essas duas analogias que nós vimos? A analogia do cárcere e a analogia do aio. Paulo quer nos ensinar que a lei ela expressa a vontade de Deus para o seu povo, dizendo-nos o que fazer. A lei simplesmente nos diz o que fazer e o que não fazer. A lei nos adverte das penalidades da desobediência. E se nós considerarmos que todos nós desobedecemos a lei, porque a lei, as Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, conforme nós vimos no versículo 22. Então nós entendemos que todos nós estávamos encerrados debaixo da tutela da lei, presos debaixo da lei e sujeitos ao aio, às penalidades e às correções do aio. Por estar debaixo da tutela da lei, nós recebemos a nossa devida recompensa. Qual é a recompensa? No versículo 10 nós vimos a maldição da lei. E por estarmos dentro dessa cadeia, presos com um soldado tirando do lado de fora, a única coisa que nós deveríamos receber e esperar pela execução era a execução de uma sentença última, a sentença final, a condenação. E como aio, Paulo nos ensina que nós constantemente estamos sendo corrigidos pela lei. A lei tem essa função, mas também a lei tem a função de conduzir a Cristo. Então é muito importante você guardar essa expressão, esse verbo conduzir a Cristo, que vai nos ajudar a entender o versículo 25 e 26. A pergunta é, até quando permaneceremos subordinados ao aio? Porque os gálatas estavam novamente querendo se tornar subordinados ao aio. E a pergunta é, até quando nós devemos nos tornar subordinados ao aio? No versículo 25 e 26, nós temos a resposta. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A criança ficava debaixo do domínio do aio até um certo ponto. Até completar 16 anos, a criança permanecia debaixo do aio. Portanto, ela era inferior ao aio. O aio era superior a ela. O próprio pai, o senhor desse escravo, havia dado autoridade para o aio. E o aio, então, tinha essa responsabilidade. Mas, uma vez que essa criança alcança a maioridade, 16 anos, o que acontece? Já não está mais subordinada ao aio. O aio perde a sua função. O aio já não serve mais para aquela criança. Já não exerce mais domínio sobre ela. Já não pode mais castigá-la. Por quê? Porque ele já cumpriu a sua função. Ele já educou, ele já ensinou, ele já conduziu até Cristo. Uma vez que ele faz isso,
O texto diz, mas tendo vindo a fé, é como se, mas você tendo alcançado maturidade, você já não permanece mais subordinado ao aio. Ou, vindo a fé, você já não permanece mais subordinado à lei. Por quê? A razão disso está no versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. O que acontece? A criança, quando completa 16 anos, ela toma novamente o seu lugar. Qual é o lugar dessa criança? Filho do Senhor. É o lugar dela. Ela sempre foi filha do Senhor, mas por um instante, ela foi colocada debaixo do domínio, do comando do aio. Mas uma vez que ela alcançou a maioridade, ela já não permanece subordinada, ela toma de volta o seu lugar, e o seu lugar é de filho. Ela passa a ser filho. Por que Paulo está fazendo isso? Por que Paulo está usando essa ilustração? Porque os judaizantes estavam ensinando que, primeiramente, você precisava se tornar um judeu, um filho de Abraão, para depois se tornar um cristão, um filho de Deus. E Paulo está falando, não. Vocês são filhos de Deus. Vocês estavam subordinados à lei, ao aio, mas vocês alcançaram maturidade. Quando? Quando a fé veio. Quando Cristo veio. Agora vocês já não estão mais subordinados ao aio. Por quê? Pois todos vós, todos enfaticamente, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então todos os Gálatas que depositaram sua fé em Cristo, que reconheceram a maturidade, que se tornaram adultos, eles passaram a ocupar o lugar deles, de filhos de Deus. Eles foram tratados como filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então não faz o menor sentido os Gálatas, que eram crianças, se tornaram maturos, se tornaram adultos, agora retornar novamente ao aio. O aio não vai fazer nada. O aio vai simplesmente dizer, eu não posso fazer nada por vocês. Eu já cumpri a minha função. Eu já ensinei, eu já corrigi, eu já conduzi vocês a Cristo. Eu já conduzi vocês ao Mestre. Eu não posso fazer nada por vocês. Não é a minha função fazer mais nada. Eu cumpri com a minha função. Portanto, o que Paulo quer ensinar também? Paulo está nos ensinando que a lei é temporária. Que a função da lei é temporária, até que viesse a fé, conforme nós vimos no estudo passado. E tendo vindo a fé, nós já não permanecemos subordinados ao aio. Nós não permanecemos mais subordinados ao aio, porque somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Paulo segue usando a analogia para nos ensinar mais uma verdade. Qual é a verdade? Quando Paulo diz que de Cristo nos revestimos, ou vocês se revestiram de Cristo, o que é isso? O que é revestir? É simplesmente vestir uma roupa. O que acontecia? Quando a criança alcançava os 16 anos, ela passava de uma fase de infantilidade, né? A fase infantil, para a fase adulta. E até ela completar os 16 anos, ela usava uma roupa, uma toga. A toga praétex. Era uma toga infantil. Mas quando essa criança completava os 16 anos, ela trocava aquela toga praétex, a toga infantil, por uma toga virilis, né? De viril. A palavra viril. Então ela trocava de roupa. Ela recebia uma nova vestimenta que simbolizava o quê? Maturidade. Você já não é mais uma criança. Agora você é um adulto. Então você se veste como adulto. Você recebe isso. Havia esse costume entre os gregos e os romanos. E Paulo está usando dessa figura para ilustrar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que os gálatas, eles receberam pela fé, eles se revestiram de Cristo. Eles já não são mais crianças. A roupa deles diz que eles são adultos. E agora, agir como uma criança não faz o menor sentido. É uma tremenda insensatez. Não pode ser feito assim. E o texto que nos diz, porque todos quanto fostes batizados. Eu preciso abrir o parênteses aqui, para que você não confunda as coisas, para que você não entenda que
ser revestido de Cristo é passar pela cerimônia, pelo rito do batismo. A ideia não é essa aqui. Porque se a ideia é essa, Paulo simplesmente está trocando 6 por meia dúzia. Porque ele está combatendo os legalistas, os sacramentalistas que estavam impondo rituais. E Paulo vai lá e estabelece um outro ritual do batismo, trocou 6 por meia dúzia. Não é isso que Paulo está salientando aqui. Não é essa a verdade que Paulo está salientando aqui. Até porque quem se batiza são cristãos. Até ontem o Vitor, brincando comigo lá, eu brinquei com ele, ele falou assim, que o irmão lá da Indonésia batizou 10 muçulmanos. 30 muçulmanos. Eu falei, está errado, ninguém pode batizar muçulmanos, isso é proselitismo, você batiza cristãos. Primeiramente você se torna um cristão, depois você é batizado. Então não é essa a ideia aqui. Paulo está olhando para quê? Para aquilo que os teólogos chamam de união mística, as representações místicas do batismo. Quais são as representações? Nós, no batismo, nós estamos representados com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então, o que está por trás não é o rito propriamente em si, mas as suas verdades que estão por trás aqui. Então, Paulo não está, de maneira nenhuma, estabelecendo o batismo como um meio de ser revestido por Cristo. Aliás, só é batizado quem já foi revestido por Cristo. Então, fecha parênteses aqui, só para não haver confusão. Dúvida, depois a gente pode conversar sobre esse assunto também, caso você tenha dúvida. Agora, Paulo, no versículo 28, ele diz o seguinte: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Alguns judeus acordavam pela manhã e diziam o seguinte, faziam essa oração: Senhor, eu te agradeço por não ser um gentio, uma mulher e um escravo. Alguns judeus oravam dessa maneira. E alguns oravam agradecendo por não ser um samaritano, que era para eles pior do que tudo isso. Na verdade, era quase a mistura de tudo isso aqui. Então, o judeu tinha essa mentalidade de exclusivismo. Eles acreditavam que somente eles eram o povo de Deus, os filhos de Abraão. Portanto, os únicos herdeiros da promessa. Essa era a mentalidade. E Paulo está derrubando algumas barreiras nesse texto. Qual é a primeira barreira que ele derrubou? A primeira barreira que Paulo derrubou é a barreira da distinção de raças. Paulo diz, não há judeu, nem gregos. Paulo já havia provado a nós que fazia parte do plano de Deus salvar os gentios. Lembra? Prevendo Deus que salvaria os gentios, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o que Deus disse a Abraão. O plano de salvar gentios já era um plano eterno. Fazia parte do plano de Deus. E Paulo está mostrando que em Cristo todos nós somos um. Não há judeu e não há grego. Ou você pode colocar a palavra gentio, que dá na mesma. Então Paulo derruba esse muro, mostrando que em Cristo não é o seu judaísmo que vai te salvar. O segundo muro que Paulo derruba aqui é o muro das categorias, das classes. O texto diz, não há nem escravos, nem libertos. Infelizmente, ao longo da história, muitos cristãos não atentaram para essa verdade. Se você voltar até mesmo uns 80 anos atrás, se você pesquisar, você vai ver que nos Estados Unidos, se você pesquisar a história de John Piper, você vai ver essa história triste. Você vai perceber que haviam igrejas nos Estados Unidos para negros e para brancos. Não podia se misturar. Havia, e até hoje há, em alguns lugares, igrejas para ricos e igrejas para pobres. Infelizmente, essa é uma realidade triste, é um passado negro para nós, e que pode se repetir novamente se nós não guardarmos essa verdade em nosso coração. Infelizmente, a igreja no passado não atentou para essa verdade e fez distinção de raças, distinção de cores, que nós não caiamos nesse mesmo erro. O que Paulo está fazendo assim, aqui nesse texto?
Paulo mostra que em Cristo não há esnobismo. O cristão não tem o direito de ser esnobe sobre ninguém. Se aquele teu irmão, a inteligência dele é inferior à sua, você não deve esnobá-lo. Se aquele irmão tem uma cor diferente da sua, ele em Cristo é um com você. Então, no cristianismo, não há nenhum espaço para o esnobismo, porque todos em Cristo somos um. Se alguém tem um cabelo diferente, como o Tiago, a gente não pode esnobar o cabelo dele. Ou se não tem cabelo também, ninguém pode me esnobar. Em Cristo nós somos um. Quando você pensar em esnobar um irmão, seja pela cor, seja pela sua condição financeira ou pela sua capacidade intelectual, lembre-se dessa sublime verdade. Em Cristo todos os muros foram para o chão, portanto não seja você um reconstrutor deste muro. Terceira distinção que Paulo derruba aqui, a distinção do sexo. Não há homem nem mulher. Bem, essas palavras foram escritas pelas mãos de um sujeito que é, de maneira errada, chamado de machista em algumas vezes. Mas veja que Paulo diz, não há distinção nem homem e nem mulher. Bom, a respeito dessa igualdade, entretanto, eu preciso tecer umas pequenas ressalvas para que você entenda o que isso significa. Essas grandes verdades do versículo 28 não significa que nós cristãos somos míopes, a ponto de não perceber a diferença da pele do irmão, a ponto de não percebermos a condição financeira de alguém. Nós não somos míopes. Essa verdade não significa que eu não sei o que é um homem, o que é uma mulher, eu não sei quais são os seus papéis. Nós não ignoramos essas coisas. Nós não ignoramos o sexo. Quando Paulo diz que Cristo aboliu as diferenças, o que ele quer dizer? Ele não quer dizer que essas diferenças não existem. Existe diferença de cor. Se você não perceber, procura um oftalmo. Né? Se você não vê que alguns é mais moreninho, outros é mais branquelo, né? Então, procura um oftalmo. Se você não perceber a condição financeira do irmão, então você está com algum problema também. Nós reconhecemos essas diferenças. Mas o que elas significam no texto? Significa que elas não importam mais. Que elas não criam barreira para que alguém seja salvo. O foco da mensagem é a salvação. Então, para a salvação não importa se você é grego, se você é judeu, não importa se você é escravo, se você é livre, não importa se você é homem ou mulher, em Cristo todos vós sois um. Paulo não está falando, você é mulher, pode viver como homem, não há distinção, você é grego, pode viver como judeu também. Não é essa a verdade. Existem distinções e existem responsabilidades de homens e de mulheres. O que Paulo quer mostrar? Que em Cristo essas dificuldades não podem servir de barreiras para a comunhão entre a igreja e para a salvação. Verso 29. Paulo vai fechar o caixão dos judaizantes aqui. Ele diz o seguinte: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Com esse verso, Paulo não tinha a intenção de comunicar que ser filho de Abraão é melhor do que ser um filho, um membro de Cristo. Porque se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Parece que valorizou Abraão aqui. A ideia não é essa. Paulo não tem isso em mente. O que Paulo está fazendo? Está simplesmente derrubando a concepção judaica de prioridade, a concepção judaica de exclusivismo, de privilégios. Porque, conforme eu já disse, os judeus se gabavam de ser o quê? Descendentes de Abraão. O nosso pai Abraão era a expressão comum da época. Os judeus se vangloriavam de ter Abraão por pai. E o que Paulo está mostrando? Gálatas, se sois de Cristo, vocês também são descendentes de Abraão. Vocês são herdeiros segundo a promessa. Ou seja, você não precisa se tornar um judeu para herdar a promessa de Abraão. A promessa de Abraão, nós já vimos, é a justificação que viria através do descendente. Então, o que Paulo mostra? Olha, Gálatas, vocês não precisam se tornar um filho de Abraão, vocês já são. Quando? Quando vocês se tornaram de Cristo.
porque quando vocês se tornaram de Cristo, vocês receberam a promessa de Abraão. Vocês são herdeiros dessa promessa. Então, Paulo acaba com o exclusivismo semelhante ao que Jesus faz em João 3, quando conversa com Nicodemos, quando ele cita o texto mais conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira, que também é muito mal interpretado por aí. O que Jesus fez com Nicodemos? Quebrou o exclusivismo dele. Mostrou que a salvação não era exclusiva dos judeus. A salvação é para todas as pessoas. A salvação está disponível a todas as pessoas. O propósito de Deus era salvar outras pessoas além do judaísmo, além dos judeus. O próprio Paulo ressaltou essa verdade. Prevendo Deus que salvaria os gentios, pré-anunciou o evangelho a ele. Então, havia um propósito de Deus em salvar todos. Só que os judeus, infelizmente, não tinham captado essa grande verdade e, por isso, se tornaram snobs e se fecharam em si e se tornaram exclusivistas da salvação. Conclusão. Vamos concluir. Paulo, no primeiro versículo desse capítulo 3, chamou os Gálatas de insensatos e ao longo desse capítulo ele provou o quão insensatos eles eram. Paulo mostrou que havia exposto o Cristo da cruz diante dos olhos deles, mas eles haviam sido enfeitiçados pelos judaizantes. Paulo provou a insensatez deles também através das experiências pessoais que eles viveram. Eles receberam o Espírito Santo, não foi mediante a obediência da lei, foi mediante a fé. Paulo também provou através das Escrituras Sagradas, mostrando que Abraão, que viveu séculos antes de Moisés, havia sido justificado pela fé e não pela lei. Paulo mostrou a insensatez deles, mostrando que a lei nunca foi capaz de justificar um único homem, pois ela não foi dada com esse objetivo. Ela foi dada para condenar os homens, colocando todos os homens debaixo da maldição de Deus. Paulo nos mostrou ao longo desse capítulo 3 que a lei não anula, nem foi acrescentada a promessa que Deus fez a Abraão. Paulo mostrou que a justificação veio mediante a fé, não mediante a lei. Hoje, Paulo mostrou que em Cristo não há distinção. Deus não olha para a raça, Deus não olha para a cor, não olha para o sexo. Portanto, os Gálatas, assim como nós nessa manhã, podemos descansar tranquilos. Nós não precisamos nos tornar judeus, primeiramente, para depois se tornar um cristão. Todas essas verdades os Gálatas conheciam, e por conhecer essas verdades, são tratados como insensatos, porque não agiram de acordo com essas verdades que eles haviam aprendido de Paulo. Eles esqueceram que Cristo proporcionou liberdade a eles. Agora, eles estavam dando ouvido aos judaizantes legalistas e abandonando a liberdade que eles tinham em Cristo. Estavam retornando à lei. Talvez você também, antes de estudar essa carta, você não sabia que você tinha essa liberdade. Talvez, por não conhecer essa grande verdade, você pode ter levado uma vida legalista, uma vida que atribuía a salvação às suas obras. Por não conhecer essas grandes verdades, talvez você entendia que as suas obras, que as suas ações geravam justiça, que os seus atos de justiça, os seus melhores atos de justiça, eram suficientes para a aquisição de salvação. Mas eu tenho uma triste notícia a você. Todos os seus melhores atos de justiça, você pode ser a melhor pessoa do mundo, todos os seus atos de justiça não servem para nada. A Bíblia diz que os seus atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Os seus atos de justiça fedem diante de Deus. Deus não quer atos de justiça de vocês. Deus quer ato de justiça perfeito. Deus exige obediência perfeita. Ninguém aqui é capaz de obedecer Deus perfeitamente. Portanto, se você um dia creu que a salvação dependia das suas obras, como os Gálatas estavam crendo,
você talvez pode agora, se você continuar crendo nisso, pode dar as mãos aos Gálatas e escrever na sua testa: eu sou um insensato.